Um ponto que eu acho que faz sentido a gente explorar um pouquinho mais, até para fazer alguma comparação, para ficar um pouco mais claro para quem está nos acompanhando. Tu até comentou que nos últimos dados que vieram de inflação nos Estados Unidos, os últimos 12 meses, eles chegaram a uma inflação de 8%, 8,6%. Quando o brasileiro olha para esse dado, se a gente for comparar a inflação que a gente tem no Brasil, ele pode pensar, opa, não me parece ser uma inflação tão alta. Mas se tu puder explicar para nós como que é a média da inflação nos Estados Unidos, como que eles estão ali nos últimos 40 anos, para passar um parâmetro de comparação para quem está nos assistindo. Eu acho que vale a gente ter em mente que essa é a inflação mais alta desde a década de 1980. Ou seja, historicamente, esse é um número muito alto. E quando a gente vê isso realmente refletiu nas bolsas, porque esse primeiro semestre que a gente acompanhou uma queda do S&P foi o pior primeiro semestre dos últimos 50 anos, então desde 1970. Então, de fato, a gente tem um contexto lá muito diferente. A meta da inflação por lá na casa de 2. Então, quando a gente vê os Estados Unidos atuando assim na casa de 8 e o Banco Central por lá tendo que atuar para trazer isso para 2, a gente vê o quão distante a gente está dessa meta de inflação, que é muito, assim, não dá para a gente comparar banana com maçã, né? A gente está numa economia em desenvolvimento, que tem uma série de questões também locais que acabam impactando, e aí cenário político-econômico no Brasil é muito diferente do contexto nos Estados Unidos. Então, é importante a gente ter essa referência em mente. E aí, eu acho que também aprofundando aqui na questão da inflação, né? Quando a gente olha para a nossa projeção, a gente revisou aqui, tá? Para 2022 para a casa de 6, então anteriormente era esse 5,5, e para 2023 na casa de 3. Vamos lembrar aqui que a meta por lá é na casa de 2%. Mas quando a gente olha esse número, a gente ainda espera que tenha a inflação aqui diretamente ligada com a alta de juros com a atuação do Banco Central subindo os juros, né? Então agora a gente está vendo uma atuação mais forte, e o que é importante a gente olhar é que os dados econômicos como um todos lá, então essa semana a gente tem, por exemplo, a ata da última reunião do FED, que foi no dia 14 e 15 de junho, então na quarta-feira a gente vai ter a ata, isso deve trazer mais uma cor para a leitura aí da atuação da política monetária, como devem ser os próximos passos, e na sexta-feira a gente tem um dado mais importante da semana, que é o dado do payroll, então mercado de trabalho nos Estados Unidos. O que a gente tem acompanhado é que esses dados têm vindo mistos, então a inflação está claramente alta, mas o mercado de trabalho ainda parece aquecido, a gente tem acompanhado esses dados mistos, que trazem uma certa nebulosidade da gente entender qual vai ser o tamanho das próximas altas do Fed. Porque, assim, é claro que sim, o Fed vai continuar agindo, agora se a próxima alta vai ser na casa de meio ou na casa de 0,75, vai depender da gente entender qual vai ser os impactos disso no mercado. E, de certa forma, se a gente olhar numa janela até o final do ano, o que a gente vê acontecendo? A gente vê uma retração da atividade, que já vai impactar de maneira significativa também na inflação. Então, a gente já deve ver essa inflação só por uma redução da atividade indo caminhando para um cenário mais baixo, corroborando aí com a atuação do Fed. Então, talvez ele não precise atuar de maneira tão incisiva, e tão incisiva que eu digo, são mais aumentos de 0,75, na ordem de 0,75. Pode trazer para aumentos na casa de meio e 0,25, tanto que as nossas projeções aqui da casa é um próximo aumento na casa de meio, e depois mais 2 aumentos de 0,25, indo para o juro terminal de 3%. E aí, o que corrobora com isso, né? Se a gente olhar fábricas do mundo todo, já estão falando aí da desaceleração, então da puxada muito por uma queda na demanda, né, impressionada na verdade por uma queda na demanda que a gente tem acompanhado. E tudo isso por quê? Porque a inflação alta na casa aí de 8, então 8,5, nos Estados Unidos versus 2, está contaminando, né, consumindo o poder de compra da população. Então a gente tem que acompanhar esses fatores juntos, de maneira simultânea, né, então a inflação muito descasada do que é a meta, com um mercado de trabalho ainda aquecido, mas a gente já olhando uma desaceleração forte desse mercado, uma redução da demanda, tudo isso o que baliza tudo isso, que vem para apontar essas forças, aí é o Fed que vai calibrando essas medidas nas tomadas de decisão dele, né? Mas de fato um cenário aí nada trivial.
Um comentário, claro. Gregory. Eu acho importante salientar, pessoal, a gente está tendo um cenário, principalmente no fundo de 2020, a gente teve uma injeção monetária muito alta, né? Isso, obviamente, alimentou a economia de uma forma totalmente desproporcional. E, obviamente, o mercado está, digamos um termo, acaba desovando essas questões de commodities, né? Aço, cobre, minério, alumínio, a gente está vendo mínimas históricas e, obviamente, isso vai chamar atenção, principalmente até para a demanda da China, né? Que é um grande país emergente, obviamente tem uma alta correlação com o Brasil, que vai estimular novamente o mercado. A dúvida é quando, né? Então, obviamente, nesses cenários de recessão, de inflação, é importante salientar que quando a gente tem um choque de demanda, quando a gente tem um choque de oferta, obviamente, vem cenários muito positivos para a economia futura. Outro detalhe, já mostra alguns indicativos até na curva futura de euro-dólar, que acaba precificando o ajuste dos juros futuros do Fed, um corte de aproximadamente 50 a 75 pontos bases para dezembro e nas reuniões de março também de 23, tá? Então assim, o mercado já começa a criar uma expectativa de que a inflação está fazendo pico, né? Isso pode começar a reduzir com a queda das demandas, e obviamente o Brasil já tem sofrido isso nos últimos tempos. Petróleo continua alto, né? Então é importante salientar que isso seria um grande trigger, obviamente, para queda de demanda, para confirmar se a gente vai ter uma recessão ou não. E outro ponto o Fed ele não pode subir juros a 5, 6%, uma Fed Funds Rate. Um exemplo disso é o governo do Paul Volcker, né? Ele acabou subindo a taxa de juros, acho que foi 20%, se eu não estou enganado. Pedro, você pode me corrigir se eu estiver falando errado, mas a gente tinha uma dívida sobre PIB em torno de 40%, 50%, né? Hoje o mercado está precificando 120%, 130% de dívida sobre o PIB. Então, se o Fed sobe os juros nessa magnitude, isso é capaz de quebrar alguma economia, né? Países, bancos, obviamente. Então, é importante trazer para uma base mais sólida, né? Trazendo um investidor que nesses cenários de recessão, os múltiplos acabam ficando atrativos. Obviamente, as margens das empresas começam a ficar ficar mais reduzidas, então isso chama a atenção do público as empresas vão começar a ter lucros mais negativos, algumas já apontam como serviços de tecnologias, serviços de healthcare, empresas defensivas mostram já uma boa estabilidade de lucros e está chamando a atenção do público, né? Mesmo que um cenário esteja passando por dificuldade, a gente consegue ter boas oportunidades, tá? Queria só comentar esse ponto a respeito de commodities, que eu acho que é importante, que não é o fim do mundo, né? Pelo contrário. Então, a China também é um país que já mostrou dados indicadores que ela está crescendo, devagar, mas está crescendo. E, obviamente, consecutivamente, depois de semanas, isso pode posicionar o Brasil também de uma forma bem importante, como é um país cíclico, né, envolvendo as commodities. E aí, pessoal, estou bem na área. Gostaram desse corte do almoço grátis? Bom, para ficar ligado em todos os episódios do programa, faça sua inscrição aqui no YouTube. Assim você vai ser notificado sempre que houver um episódio novo, além de ficar por dentro de todos os conteúdos sobre o mercado financeiro que nós publicamos lá. Lembre-se, o conhecimento liberta.